Oi, gente! Hoje nós vamos dar continuidade à unidade 3 do livro do segundo bimestre. Vocês lembram que na última aula eu falei para vocês que as orações subordinadas adverbiais são 9, certo? Entretanto, eu falei só 5 porque na unidade 2 só tinha 5. Agora, na unidade 3, foram divididas com mais 4, que seria as consecutivas, as comparativas, as conformativas e as finais. Então, eu vou começar com a explicação igualzinho tá no livro, tá? Que é aí pelas consecutivas, que é o que está escrito aí. Indicam uma consequência do fato referido na oração principal, certo? A consecutiva é fácil, você pensa, ela vai expressar uma consequência. É igual tá aí. Exemplo, chorou tanto que não conseguia abrir os olhos. Gente, vocês só tem que ter uma coisa na cabeça. Se é uma oração consecutiva, e dentro dessa oração, qual é a conjunção que está ligando? Ah, tem um que, e ele está precedido de tal, tão, tanto, tamanho que... e tem de sorte que, de modo que, e dentro dessa oração ele está expressando, é uma consequência, porque você pode perceber, chorou tanto que não conseguia abrir os olhos. A consequência dele não conseguir abrir os olhos foi porque ele chorou muito, ou seja, ele chorou tanto, por causa disso ele não conseguia abrir os olhos. Então foi essa a consequência que ele teve. Então, a gente já sabe quando for consequência, a oração ela tem que expressar uma consequência. E as conjunções consecutivas tem essas aí abaixo que eu acabei de falar. Depois, embaixo, nós temos aí a comparativa, aqui, ó, as comparativas. São aquelas que expressam uma comparação com um dos termos da oração principal. Como, por exemplo, nós temos aí... nós estudamos como obstinados estudam. Quando se tem uma ideia de igualdade, tá igual a alguma coisa, isso é uma comparação. Geralmente eles usam mais o como, claro que pode usar outros também, como o que, do que... Mas geralmente eles usam como, porque dá essa ideia de igualdade. E nós estudamos igual obstinados estudam, porque compara uma oração à outra. Nesse momento, a oração subordinada, ela vai te dar essa expressão, né, de comparação. Depois, nós temos aí as conformativas, que indicam conformidade em relação à ação expressa pelo verbo da oração principal, tá? Aqui, no caso, é a oração principal. Vou aproveitar para consertar. Aqui é oração principal. Da oração principal. E é como ela mesma já diz, né? A própria conjunção que a gente sempre usa, geralmente usa na conformativa, é o conforme. A própria conjunção já diz. Ela geralmente ela está de acordo com algo. Ela é bem fácil essa. Indica uma conformidade em relação a uma expressa pelo verbo da oração principal. Por exemplo, aí, conforme afirma a Constituição, todo cidadão tem direito à vida. Todo cidadão tem direito à vida conforme afirma a Constituição. Ele vai ter igualdade, quer dizer, igualdade não, ele vai ter uma conformidade em relação a outra oração, tá? Tem essa conformidade, tem essa, tá de acordo com algo, se tiver de acordo com aquilo, a gente vai chamar de conformativa. E depois a gente vai ter a última que ficou faltando, que é a final, que vai expressar uma finalidade, né? Aí tem exprime a intenção ou objetivo do que se declara na oração principal. Fez a festa a fim de comemorar a sua promoção no trabalho. Ou seja, ela fez aquela festa a fim dela
dela comemorar a promoção no trabalho, né? A fim de comemorar aquela promoção no trabalho, ela teve essa finalidade. Então, as 4 que ficaram faltando das orações subordinadas, que, como eu já falei para vocês, que as orações subordinadas são orações de período composto, são 2 orações ligadas por uma conjunção. No caso dessas, são as adverbiais. E as conjunções adverbiais são as que eu coloquei aí embaixo. Eu vou deixar para vocês as páginas da unidade 3 para que vocês façam. Beijinho, até a próxima.